Hoje vamos falar sobre o mês preferido dos portugueses, o mês de agosto. Olá, tudo bem? Sou a Inês e sou professora de português e de música e é com um grande prazer que vos trago este segundo vídeo de Português Through Music. Se tu gostas de aprender sobre a língua e a cultura portuguesa, então estes vídeos são perfeitos para ti. Por isso, subscreve já para estar sempre a par de todas as novidades. Hoje vamos falar sobre o mês de agosto, que é o mês preferido dos portugueses, não só porque a maior parte das pessoas está de férias durante este mês, mas também porque é um mês de regressos para os imigrantes. Portugal é um país que tem um grande historial de imigração e uma das maiores vagas de imigração aconteceu exatamente durante os anos 60 e 70, em que muitas pessoas emigraram à procura de melhores condições de vida, porque nessa altura Portugal era um país extremamente pobre e estima-se que dos 8 milhões e meio de habitantes que Portugal tinha nessa altura, cerca de 1 milhão e meio emigrou durante este tempo, o que é muito, é mesmo um número enorme. Então, nesta vaga, durante esta vaga, as pessoas que emigraram muitas vezes faziam-no, como nós costumamos dizer, a salto. Salto é uma palavra que vem de saltar, que significa jump em inglês, e esta expressão refere exatamente o fato de muitas vezes as pessoas que emigraram durante esta altura que o faziam de forma clandestina, que muitas vezes punha até em perigo a vida das pessoas e muitas pessoas até morreram porque era uma viagem que era feita em condições extremamente duras. Os países preferenciais durante esta vaga migratória foram países europeus, como por exemplo a França, o Luxemburgo, sobretudo, e também um pouco a Alemanha. E como resultado disso, hoje em dia existem enormes comunidades de imigrantes na França e também no Luxemburgo. Então, esses imigrantes e agora os seus descendentes, eles vêm a Portugal durante o mês de agosto para passar alguns dias, algumas semanas ou mesmo até o mês inteiro para estarem com a família e com os amigos. E uma das coisas que eles fazem é exatamente ir às festas populares. Grande parte destas festas populares acontece exatamente em agosto, também um pouco em julho, mas sobretudo em agosto. E se vocês me perguntarem quais são as maiores festas, eu posso dizer-vos, por exemplo, que a Romaria de Nossa Senhora da Agonia, em Viana do Castelo, norte de Portugal, que acontece normalmente no fim de agosto, é uma festa de proporções absolutamente épicas. Eu estou a dizer isto porque já lá estive, por acaso, e não dá para explicar. É uma coisa que vocês têm de ir lá para ver e perceber o que é que aquilo realmente é. É uma coisa mesmo em grande. Mas aquilo que eu acho mais interessante nas festas populares que acontecem em agosto é que cada terra tem a sua festa. Seja maior ou mais pequena, cada terra tem a sua festa. Portanto, algumas maiores, outras mais pequenas, mas o que eu acho interessante é toda a diversidade, o fato de haver tantas, o fato de cada terra ter a sua festa. Quanto às características destas festas, a maior parte delas são religiosas e, por isso, dedicadas ao santo padroeiro ou à santa padroeira dessa mesma terra e, normalmente, são organizadas por pessoas da terra, mesmo que não vivam lá, mas são organizadas normalmente
pelos filhos da terra, como nós costumamos dizer. E mesmo a nível de financiamento, muitas vezes também são financiadas pelas pessoas da própria terra. Portanto, é uma coisa mesmo da terra. Naturalmente, tem a parte religiosa, como a procissão, a missa, mas depois tem também a parte mais festiva, que é exatamente a parte do baile. Antigamente, a animação de todos os momentos da festa estava a cargo de grupos musicais mais tradicionais, como, por exemplo, as bandas filarmónicas, ou então também bandas ou conjuntos de percussões e instrumentos como o acordeão e também as gaitas de fole. Sim, vocês ouviram bem, gaitas de fole. Sim. Só fazer aqui um parênteses muito rápido. Normalmente as pessoas pensam que a gaita de foles é um instrumento que existe só na Escócia, mas a verdade é que é um instrumento que existe um pouco por toda a Europa e não só. E também a verdade é que nós, aqui em Portugal, temos uma tradição bastante expressiva a nível de gaita de foles, sobretudo no norte de Portugal e também um pouco ao longo de toda a faixa costeira. Bom, mas isto é um assunto que daria para um vídeo inteiro, assim como todos os assuntos que eu estou a abordar aqui. Então, se antigamente a animação das festas estava a cargo destes agrupamentos musicais mais tradicionais, a verdade é que depois do 25 de Abril as coisas mudaram um pouco. A liberdade trouxe-nos coisas como a cultura de massas e a cultura de massas trouxe consigo novos géneros musicais que eram desconhecidos dos portugueses, tais como, por exemplo, a música romântica, a música de baile e aquilo que nós chamamos de música ligeira. Estes géneros musicais têm características muito similares, nomeadamente, por exemplo, a nível dos temas, que são normalmente superficiais, e também as letras, que muitas vezes, algumas delas, têm um duplo significado, em que o segundo significado é de cariz sexual, mas sempre feito de uma forma engraçada que induz o riso. Depois também a melodia, a harmonia e o ritmo são sempre muito básicos e, portanto, ficam no ouvido, como nós costumamos dizer. Estes géneros musicais agradam normalmente a pessoas de origem mais humilde e também de educação mais humilde e, por isso, normalmente são, de uma forma errada, mas muitas vezes são associados a meios mais rurais do que citadinos. Entretanto, a verdade é que, por motivos logísticos ou também financeiros, os grupos tradicionais que antes animavam as festas foram sendo gradualmente substituídos por grupos destes géneros musicais porque são mais pequenos e, portanto, a logística e o financiamento também é maior e, como eu estava a dizer antes, muitas destas festas são festas pequenas, então acaba por ser bastante conveniente. Entretanto, em 1995, devido a uma canção chamada Pimba Pimba, surgiu o rótulo Música Pimba para referir todos estes géneros musicais. Ou seja, se vocês ouvirem os portugueses a falar de música pimba, não pensem que é um género musical, porque não é só um género musical, são vários géneros musicais. Eu diria mesmo que é, na verdade, um fenómeno cultural e social. Como vocês podem imaginar, nem toda a gente gosta deste tipo de música, mas se vocês forem aos bailes ou mesmo até às festas dos santos populares, vocês vão ver que toda a gente, ou quase toda a gente, dança ao som destas músicas. Ou seja, é uma coisa que faz parte, digamos assim, faz parte destas festas. Ou, pelo menos, fazia antes. Isto porque
nós sabemos que tudo muda e o novo milénio trouxe consigo novas tendências musicais, novos géneros, como o kuduro, a kizomba, que são géneros musicais de origem africana, e também outros, como o funk brasileiro, e também hoje em dia está muito na moda os DJs. Aquilo que é interessante reparar é que durante todo este processo de mudança houve alguns cantores pimba que se adaptaram de alguma forma e incorporaram nas suas canções ritmos destes géneros musicais então vigentes. Agora, uma coisa que eu não sabia e que só me apercebi quando estava a fazer pesquisa para escrever este vídeo, portanto isto na semana passada, foi que parece que neste momento existe um interesse renovado pelo Pimba da parte das novas gerações. Há até quem diga que nós estamos no advento do pós-Pimba. Será? Não sei, estamos cá para ver, não é? E agora que já estamos quase no fim deste vídeo, quero falar só um pouco sobre o significado da palavra Pimba, porque é um significado cujo sentido mudou um pouco, também com todos estes acontecimentos que falámos antes. Então, antes de haver este rótulo da música Pimba, a expressão Pimba era uma expressão que nós usávamos para dar ênfase a alguma coisa. Por exemplo, imaginem que eu digo: hoje atrasei-me e perdi o autocarro. Ok, tudo bem. Mas se eu quero dar mais ênfase ao fato de eu ter perdido o autocarro, então eu posso dizer: hoje atrasei-me e pimba, perdi o autocarro. Então, era assim que nós antes usávamos esta expressão. E havia também a variante pimbas, tanto como no plural, mais ou menos. Entretanto, devido provavelmente ao surgimento deste rótulo da música Pimba, durante algum tempo a palavra Pimba foi usada não só para referir este conjunto de géneros musicais, mas qualquer coisa que, na opinião daquela pessoa, tivesse pouca qualidade. Por exemplo, esta peça de roupa é tão pimba, ou este restaurante é tão pimba. Portanto, fraca qualidade. Um pouco como um sinónimo da palavra fuleiro. Fuleiro significa cheesy em inglês. E agora, mesmo antes do fim deste vídeo, tenho uma surpresa para vocês, que é exatamente uma playlist onde vocês podem ver várias coisas relacionadas com os assuntos de que eu falei neste vídeo. Vocês têm, para além de grandes êxitos da música Pimba, tanto das mais antigas gerações como das novas gerações, vocês têm também alguns vídeos dos tais agrupamentos musicais de que eu falei. Também tem alguns vídeos relacionados com a temática dos imigrantes e tem os trailers de 2 filmes. Um deles é exatamente a Gaiola Dourada, eu já vos falei desse filme antes. Vejam porque é mesmo muito bom, fácil de ver, super divertido. Depois, o outro trailer é de um filme chamado Aquele Querido Mês de Agosto, que é um filme que retrata um pouco a vida das pessoas que fazem parte das bandas de baile e também toca um pouco, naturalmente, o tema da imigração. E, curiosamente, mas não por acaso, o nome deste filme é muito parecido com o nome da playlist que eu criei, e o nome da playlist que eu criei é exatamente Meu Querido Mês de Agosto, que é exatamente uma canção em que o cantor assume a voz de um imigrante que está desejoso de voltar a Portugal durante o mês de agosto. Eu espero que vocês se divirtam tanto a ver os vídeos desta playlist como eu me diverti a fazê-la. E, sem mais, me despeço. Muito obrigada a todos e até à próxima. Tchau!